Estudaremos hoje sobre os antecedentes da escola sabatina. A escola sabatina nasceu na Igreja Adventista do Sétimo Dia justamente no início da sua formação. Porém, a ideia de uma escola para guiar o povo nos caminhos de Deus não é uma ideia tão nova. Tem sua origem desde os dias dos patriarcas bíblicos, no período dos profetas e mesmo no tempo apostólico. O ensino foi sempre uma marca registrada do povo de Israel e, portanto, dependiam de escolas dirigidas pelos profetas, e depois do cativeiro babilônico, os rabinos tomaram a direção do ensino nas escolas rabínicas que se desenvolviam em volta do culto nas sinagogas. Este era o culto do ensino e estudo da Torá, que perdurou por muitos anos na economia judaica. Havia cerca de 460 escolas de ensino da Torá somente em Jerusalém, o que fazia jus ao provérbio popular que dizia: se você quiser destruir os judeus, você deve então destruir suas escolas. Após a morte de João, o mundo passou por grandiosas mudanças. 300 anos após sua morte, o Império Romano foi cristianizado. Porém, o declínio espiritual também foi evidente. A Igreja perdeu seu poder, assim como ela também perdeu a sua pureza de doutrina. A história não dá muitos registros de grandes missionários dos dias dos apóstolos até a Idade Média. E ainda, o registro mostra que cerca de 300 anos após a morte de João, o discípulo amado, todo o Império Romano tinha sido nominalmente cristianizado. Sem líderes eminentes, como isso poderia ter sido feito? Pela escola e o trabalho entre as crianças. As escolas de Bíblia foram braços poderosos da Igreja em todos os tempos. E após a Idade Média, com a chegada da Reforma, o protestantismo ganhou suas fortalezas permanentes na Europa, somente onde os reformadores haviam instituído bem organizadas escolas de Bíblia. Foi através deste meio que o protestantismo esperava alcançar a vitória na disseminação das suas crenças. Lutero escreveu catecismos para crianças já em 1529. Outros reformadores estabeleceram escolas dominicais e fizeram o mesmo, apresentando suas doutrinas pregadas em forma de catecismos. A Igreja Católica não ficou para trás. Frederico Borromeu estabeleceu escolas similares em muitas paróquias na Itália entre os anos de 1560 e 1584. Com este meio, a Igreja Católica conseguiu barrar o progresso do protestantismo na Europa e, desde então, ela não mais negligenciou o treinamento religioso de seus jovens. Desta forma, o objetivo da Igreja de barrar o crescimento do protestantismo foi alcançado usando os meios usados com eficiência pelos protestantes para difundir sua fé. Escolas dominicais foram organizadas na Escócia por John Knox em 1560. Entre os anos de 1674 e 1680, 3 escolas dominicais foram começadas em Massachusetts, nos Estados Unidos. E após muitas outras foram começadas, com vários níveis de sucesso. Segundo Flora Plummer, a decadência das escolas dominicais protestantes se deu quando muita proeminência foi dada ao catecismo. Perguntas e respostas habituais tomaram o lugar do intercâmbio de pensamentos ou conhecimentos entre professores e alunos. Assim, citando Isaac Watts, as palavras escritas na memória, sem ideias ou sentido na mente, nunca inclinarão a criança ao seu dever ou a salvar sua alma. Havia necessidade de crescimento e perceber as deficiências e encontrar melhores meios para realizar essa obra. Se as escolas dominicais deram seus frutos no princípio, já não atendiam mais às necessidades, e a mudança na cultura exigia novas metodologias. Os séculos 17 e 18 foram de profundo declínio moral na Europa. Nesse período, as escolas bíblicas que poderiam dar sua contribuição no erguimento moral da sociedade estavam em falta. Nesse período surge um homem chamado Robert Hicks, da cidade de Gloucester, na Inglaterra.
iniciando uma obra sistemática e completa, estimulado pela condição negligenciada das crianças locais e o seu comportamento aos domingos, ele foi levado a auxiliar na criação de uma escola dominical em uma paróquia vizinha. Em 1780, ele começou uma escola na sua própria paróquia, aberta durante a semana e aos domingos, para o ensino da escritura e leitura de outros assuntos elementares. Hykes começou seu trabalho nas prisões, mas, ao notar que a maior parte dos seus esforços eram infrutíferos, então ele se voltou para a educação de crianças. Ele sofreu uma forte resistência a princípio, mas seu trabalho tornou-se forte referência na Inglaterra. Os alunos aprendiam lições de disciplina e as histórias da Bíblia eram lidas para eles até que eles aprendiam a ler por si mesmos. Essas crianças exerceram uma forte influência em seus lares, muito acima do que Hykes havia esperado. Embora Hykes não tenha sido o inventor das escolas dominicais, o seu exemplo e publicidade estimularam sua rápida expansão na década de 1780. E até o momento da sua morte, elas se tornaram uma das principais características da vida da igreja. Pela direta influência e da visão de Robert Hykes, havia em 1889 cerca de 16 milhões e 500 mil alunos da escola dominical no mundo e quase 2 milhões de professores de escola dominical, metade dos quais estavam nos Estados Unidos. No início do século XIX, somente a Igreja Batista reportava um crescimento expressivo de suas escolas dominicais, relatando mais de 13.493 escolas, com 116.355 funcionários e professores. E olhem, cerca de 1 milhão de estudantes. O grande objetivo dessas escolas, tanto na história bíblica como na história cristã, sempre foi o crescimento espiritual das pessoas através do estudo da Bíblia e uma forma de testemunhar das boas novas do reino de Deus. Após a sistematização metodológica realizada por Robert Hykes, houve um florescimento dessas escolas. Ele, ao procurar crianças para ensinar, encontrou uma mente disposta e pronta a aprender. Ao mesmo tempo, elas necessitavam de disciplina e o conhecimento da palavra de Deus, que podia operar um milagre transformador na vida desses alunos. Com isso, Hykes transformou essas escolas em grandes centros missionários do seu tempo. Nesse tempo, nasce nos Estados Unidos o movimento Millerita. Após o grande desapontamento de 1844, um grupo desse movimento começou a estudar profundamente o texto bíblico, reconhecendo que Deus estava no controle da história. E este movimento torna-se em 1863 a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse grupo tinha em sua liderança um homem chamado Tiago White, que, percebendo a indiferença dos adultos para com as crianças e jovens e contrapondo a ideia reinante de que essas crianças não se tornariam adultas antes que Jesus voltasse, ele resolve criar um guia de estudos para facilitar o aprendizado. Aqui foi lançada a semente da escola sabatina da Igreja Adventista. Estas escolas de estudo da Bíblia, funcionando aos sábados, não foram invenção dos adventistas do sétimo dia, e sim dos batistas do sétimo dia. Sua escola sabática foi iniciada em Efrata, lá na Pensilvânia, ainda em 1739, quase 50 anos antes de Hykes iniciar o seu trabalho em Gloucester, na Inglaterra, e funcionou por mais de 30 anos. Entre outras coisas, eles foram precursores em usar cartões para decorar os versos bíblicos. As primeiras escolas sabatinas entre os adventistas funcionavam de forma independente, sem nenhum relacionamento entre elas, e sem organização aparente. Eram mais propriamente reuniões de oração, testemunho e estudo da Bíblia. Provavelmente, as primeiras escolas sabatinas regulares foram organizadas em 1853 por Tiago White em Rochester, Nova York.
Outra foi organizada por John Byington em Bucksbridge, também em Nova York. Isso em 1854. E a terceira foi organizada em 1855 por M.G. Kellogg, em Battle Creek, Michigan. Somente após o ano de 1870, as escolas sabatinas foram organizadas com diretores e professores e separadas em classe e por faixa etária. Em 1877, foi formada a primeira associação estadual da escola sabatina. E em 1878, a Associação Geral reconheceu a Associação Geral de Escolas Sabatinas no mesmo ano. 10 outros estados formaram suas associações. E no fim de 1878, o Statistical Report relatava 177 escolas sabatinas, com 5.851 membros.